noite, deputada. Boa noite, é um prazer estar participando. E que bom, eu conheci um pouco do trabalho de vocês, me sinto lisonjeada em poder participar e contribuir naquilo que for necessário, né? Até às 9 horas, que é a nossa live. Mas você começou muito bem, tá? Você estava dizendo aí que era a sua primeira experiência, mas tá show, tá Isso. show. Parabéns. Eu, em nome do movimento, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade por estar participando dessa live. É muito importante aqui nós termos a participação de uma mulher que está representando Rondônia no parlamento, a primeira mulher negra, não é isso? A Isso. representar Rondônia. Então, assim, para mim, eu que sou mulher, e acredito que aqui nós estamos falando em um grupo, né, um movimento de mulheres, né, de mães, são mães atípicas. Então, para nós termos uma mulher negra que tem uma luta tão bonita, dei uma lida na sua história, uma história bem bacana mesmo, de se compartilhar. Então, para nós é motivo de muito orgulho termos uma mulher representando Rondônia, uma mulher negra, de uma origem humilde, e que tem feito um trabalho tão bacana ali no Congresso, né, na bancada federal. E eu agradeço de coração por a senhora ter aceito participar dessa live, né? Eu tenho certeza que será muito produtiva e com certeza as pessoas que estão aqui presentes, temos várias mães aqui presentes que vão se identificar com a sua história, com a sua luta e que também vão encaminhar, vão questionar, vão fazer perguntas. Claro. A senhora se prepare. Não tem, a senhora se prepare porque... não tem problema, estou à disposição, tá? E para ficar mais à vontade ainda, pode me chamar de você, tá? Até porque agora eu já estou usando óculos, né? Já estou parecendo um pouco mais idosa, mas pode chamar de você. Eu me sinto muito à vontade, especialmente por estar num grupo de mulheres, tá? Que bom. Falando brevemente sobre a sua trajetória, a senhora aliás, você, né? Por favor, melhor. Você agora. Você é uma deputada de primeiro mandato, é isso? Isso. Mandato? Primeiro mandato de deputada federal, né? Eu tive a oportunidade de estar como vereadora na cidade de Paraná por 1 mandato e meio, porque no meio do segundo, eu já tive a oportunidade de concorrer à eleição, à campanha de deputada federal, e aí o privilégio que Deus nos deu, nos honrou com esse mandato. Então, nós estamos nele já há esse tempo e aí trabalhando bastante. E o importante dessa live, especialmente quando eu aceitei, é de estar, sobretudo, ouvindo as demandas, saber daquilo que a gente pode contribuir enquanto deputada, né? Nós, que somos políticos, temos que estar o tempo todo à disposição da comunidade. Então, eu me coloco à disposição realmente de vocês. Certo. Então, eu passo a palavra para a senhora, para você, para que você possa estar falando um pouquinho do seu trabalho enquanto parlamentar. Nós sabemos que você tem um trabalho muito forte na luta contra o câncer, inclusive já passou por isso, já sentiu na pele, né? Então digamos que tem uma identidade muito grande com isso e é uma luta bem, bem bacana também de se ver. Mas nós gostaríamos também de saber do seu trabalho sobre a questão da saúde e da assistência social, né? Destinação de recursos e propostas. Então, gostaríamos que você pudesse estar compartilhando conosco esse seu trabalho nesse sentido. Eu já vi que tem alguma coisa em relação a recursos destinados para pai. Então, a palavra é sua para que você possa nos passar essas informações e, de repente, e também você nos disse que quer acolher demandas. Então, aqui eu abro para que as pessoas possam estar fazendo questionamentos, possam estar trazendo demandas que a deputada possa estar pegando, estar abraçando essa causa e lutando lá no parlamento também pelas mães atípicas e pelas pessoas com deficiência, porque é uma luta em conjunto. Quando eu estou falando da mãe, eu estou falando do filho, né? Elas são duas funções indissociáveis. Realmente não tem como você falar da mãe sem falar do filho. Então eu deixo você inteiramente à vontade para falar do seu trabalho. Maravilha. Eu encerro depois falando com relação ao câncer, que é o que mais chama a atenção na minha trajetória. Mas falando especialmente de mães, né? Eu não sou mãe, eu sou filha, mas eu sou uma filha muito dedicada à minha mãe e sei da importância
da figura materna, especialmente. No entanto, que eu estou voltando mais rápido para Brasília, porque deu saudade da minha mãe, então, quando ela me chama, eu não deixo de atender a solicitação. E uma das coisas que foi bem interessante, inclusive, nesse mandato, era que o estado de Rondônia tinha uma recomendação do Ministério Público Federal, especialmente para aquelas mães que tiveram seus filhos com problemas cardíacos congênitos. Então, o secretário de Saúde, Fernando Máximo, inclusive é um grande secretário, ele chegou lá em Brasília dizendo: Silvia, eu tenho inclusive uma recomendação do Ministério Público que nós não conseguimos fazer, o governo anterior não conseguiu, porque cada cirurgia custa 250 mil, é a média para essas crianças, e essas crianças têm um prazo para realizar essa cirurgia, senão elas morrem. E, infelizmente, nós estamos perdendo crianças porque nós não temos recurso garantido para que elas realizem essa operação, que inclusive é feita no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. E a recomendação é que realmente nós façamos sob pena, né, inclusive de cassação, de mandato, enfim. E eu me sensibilizei bastante, porque nós que somos adultos, nós podemos até viver um pouco menos, mas as crianças têm que ter oportunidade de vida plena, né? Especialmente Sim, porque se elas nascem certeza. com um problema e que nós sabemos que nós podemos resolver. Tem um prazo, então o poder público ele tem que estar atento a isso. Não são muitos casos, inclusive na época, quando ele me solicitou, tinha uma média de 21 crianças que dependiam dessa cirurgia para poder sobreviver e estar aí dando alegria para os seus pais. Nós colocamos 2.350.000, se não me falha a memória, um recurso extra-orçamentário, é um recurso de custeio que entrou rapidamente e eu fiquei muito gratificada, porque a partir daquele momento, inclusive ainda tem um pouco desse recurso, e ele informou até o Ministério Público Federal, nós conseguimos iniciar esse trabalho que é de salvar vidas. E eu creio que nós estamos para isso. Eu me coloquei à disposição de fazer esse trabalho, de cuidar das pessoas. Fui até bastante criticada, porque alguns falaram: mas a sua bandeira é saúde, você não vai conseguir fazer porque é um saco sem fundo. Não tem problema. Se nós conseguimos salvar uma vida, para mim já é importante. Então, eu recebi um feedback de uma dessas criancinhas, através de um pai, que é funcionário público do estado de Porto Velho, me mandando uma foto de quando ela estava indo para São José do Rio Preto, porque ele ficou sabendo através das redes sociais, ele nem sabia que era um recurso meu. E aí, meses depois, uma menininha, ela voltou. Inclusive, houve um manifesto bem interessante dessa mocinha, porque lançaram um sanduíche com o nome dela, as pessoas iam em um estabelecimento em Porto Velho, eu não me recordo o nominho dela, me desculpem, mas a gente tem que fazer o bem para as pessoas sem ter esse interesse político, enfim, foi realmente... Então, foi uma das coisas mais marcantes que a gente... algumas pessoas falam, mas vai fazer só para o câncer? Não, vai fazer para a saúde. No entanto, que o recurso extra-orçamentário que nós obtivemos de 20 milhões, que foi o primeiro, eu mandei todo para a saúde. Eu poderia ter escolhido outras áreas, mas eu fiz a minha campanha falando da saúde. Então, a primeira oportunidade que eu tenho que fazer para a saúde. Inclusive, desse primeiro recurso orçamentário, nós conseguimos favorecer essas cirurgias cardíacas pediátricas, como eu falei. Mandamos 10 milhões para o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, que está sendo construído em Ji-Paraná, que é um centro de prevenção para o estado de Rondônia. Então, será construído, melhor, já está sendo construído na região central, mas é algo que vai ficar marcado, porque se eu tenho uma suspeita de um tumor maligno, eu vou me dirigir à cidade de Ji-Paraná para fazer o diagnóstico, e se diagnosticado o câncer, eu tenho aí a possibilidade de ir para Porto Velho, no Hospital de Amor, no São Pelegrino, ou em Cacoal, no Daniel Comboni. Então, hoje, inclusive, eu estive visitando o canteiro de obras, já começam a fazer as sapatas, né, que é a estrutura para comportar as paredes que serão feitas depois, na verdade pré-moldadas, que é uma
é uma obra bem rápida, inclusive de 9 meses, e eu imaginava que, inclusive, fosse ficar em construção um período maior, e eu, na verdade, sonhei muito com isso. Eu pedi para muita gente, eu me indiguei para muitas pessoas para que pudessem me ajudar e nunca fui atendida. E na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, não, eu vou fazer. Conseguiu fazer. Eu vou fazer. Muito bacana. Então, quando o Henrique Prata, que nós demos o pontapé inicial, ele falou, olha, já que você fala tanto que é seu filho, então eu prometo que eu entregue essa obra para a comunidade Rondônia em 9 meses. E a gestação são 9 meses. Então, aquilo realmente me emocionou bastante, porque é algo que eu tenho certeza que nós vamos salvar vidas. As pessoas demoram muito para saber se tem câncer. Uma tomografia é muito difícil, uma ressonância é uma novela. Então, lá o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Ele é fundamental. Né, para evitar. Ele é fundamental. Então, essa obra já está acontecendo e ela é uma obra muito importante em Ji-Paraná. Nós vamos iniciar no próximo mês uma obra também muito importante. Eu encaminhei 16 milhões e meio de uma emenda de bancada minha individual, e nós vamos realizar em Porto Velho um centro de reabilitação CIAR 4, que é o mais sofisticado, é o mais avançado. O que vai funcionar? É uma espécie de esse centro de reabilitação, porque assim, nós temos um problema, aliás, é uma angústia das mães, que é em relação ao Cero, que é o Centro de Reabilitação de Rondônia. Muitas mães que não têm condições financeiras de estar pagando terapia para os seus filhos, é lá no Cero que essas crianças elas fazem terapia, fazem acompanhamento com fonoaudiólogo, psicológico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E com esse período de pandemia, o Cero ele foi redimensionado para o atendimento ao Covid, que nós entendemos que é super importante, o momento que elas estão passando é um momento onde toda ajuda é bem-vinda, tá? Porém, há rumores e nós ainda não tivemos por parte do governo, e eu falo isso que não tivemos ainda porque nós, através do deputado Cirone Deiró, que acho que você deve conhecer. Grande pessoa. E ele está sendo muito ativo nessa luta, em prol das pessoas com deficiência e das mães atípicas. Então, já foi protocolado o requerimento solicitando informações quanto à questão da reabertura do Cero, porque está causando uma angústia entre as mães. Elas não sabem como ficará o atendimento dos filhos no pós-pandemia. Então, é muito importante essa parte que você está entrando agora para falar sobre essa questão de centro de reabilitação, porque as mães elas estão angustiadas, porque elas precisam desse atendimento, que inclusive ele não deveria ter parado nesse período de pandemia. Eu entendo perfeitamente que a questão das medidas de proteção, tudo isso é muito importante, mas você entende que uma criança, por exemplo, que tem que tem paralisia cerebral e que ela tem a questão muscular, ela pode ter uma atrofia muscular, tem toda uma questão que ela não pode parar. E também a questão do suporte online. O suporte online poderia também continuar e por parte do governo nós não vimos ainda uma medida em relação a isso. E é algo que realmente tem tirado o sono de muitas mães e que, se você nos trouxer uma notícia sobre isso, uma notícia positiva, eu tenho certeza que vai aliviar, vai afagar o coração de muitas mães que estão aflitas nesse momento. Certo. Pode continuar, cortei. Eu posso, inclusive, na segunda-feira, fazer esse contato. E aí, como nós estamos nos falando via WhatsApp, né? Também de já trazer junto com o Cirone, que é um grande parceiro, também intermediar nisso. Faço isso com o maior prazer, tá? Esse centro de reabilitação, eu estive em Barretos com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, conhecendo um centro de reabilitação lá do Hospital de Amor. E me apaixonei. Né? O que nós vamos tratar ali? Que, inclusive, nós só estamos esperando finalizar o projeto. Pessoas que sofreram acidentes, que tiveram seus membros, infelizmente, amputados, pé, braço, pessoas que tiveram lesão medular, que estão em cadeiras de rodas, pessoas com síndromes, autismo e Down, e ainda aquelas pessoas que perderam membros por causa do diabetes, enfim, tá? Sim, nós vamos reabilitá-los, além de fabricar próteses orais e visuais, tá? É um projeto muito bonito.
É um projeto que agrada aos olhos de todas as pessoas, porque nós vemos aí que existem muitas dificuldades e a nossa intenção depois, é claro, de algum tempo que nós estivermos trabalhando ali e realizarmos realmente essa reabilitação, de fazer times, né, dessas pessoas que foram reabilitadas, tá? Mostrar que elas podem voltar às suas atividades normais, mas com saúde, com esplendor. Então, é um projeto futurista, vai ser construído ali junto, naquele terreno do Hospital de Amor em Porto Velho, próximo ali à Polícia Rodoviária Federal. E além desses pacientes que eu acabei de falar, também, é claro, pacientes com câncer, porque eu fui mutilada, eu perdi uma das mamas, e a gente precisa fazer fisioterapia, né? Como tem outros casos mais graves. Mas mesmo uma simples mutilação de mama, que é um dos casos mais simples, vamos dizer assim, a gente também precisa de físio, né? Eu, inclusive, fiz e acompanhamento psicológico também, que eu acho que é muito importante. Acompanhamento psicológico, não é fácil perder um membro e ser mutilada, né? Sim, então, vai ser um marco, né? Na verdade, existem 2 grandes obras que nós vamos fazer em tempo recorde, isso eu posso garantir, né? Esse centro de prevenção em 9 meses, o centro de reabilitação ainda, nós estamos aguardando o projeto, que inclusive esse recurso, ele não é só para obra, mas para equipamentos. Então, esse recurso, a gente consegue deixá-lo pronto para que as pessoas possam receber esse atendimento na melhor maneira possível. Com relação ainda, falando em saúde e assistência, quando você falava da APAE, eu me prontifiquei, eu estive numa reunião lá em Ji-Paraná, inclusive recebi o convite de alguns amigos, fui até acompanhada do presidente da Assembleia, Laerte, e naquela reunião que estavam reunidas todas as diretorias das APAES, eu fui convidada para ser madrinha. E eu aceitei, eu não sabia nem como que era isso, eu falei, já que me querem como madrinha, eu vou, madrinha quem vai cuidar, né? E naquele momento eu assumi um compromisso, eu tinha recém assumido o cargo de deputada, assumindo um compromisso que eu estaria levando recursos durante o meu mandato para todas as APAES do Estado. São 32, são 32 aptas, tem 2 ainda inaptas, mas até o final do mandato elas têm possibilidade de deixar toda a documentação certa. E nesse primeiro ano, inclusive agora nós estamos esperando para mês de julho, agora, esse mês, a liberação do Ministério da Cidadania, nós colocamos 2.300.000, se não me falha a memória, para assistência, melhor, 2.350.000, para ser mais exata, para assistência social, que não é somente para a PAI. Nós temos em Porto Velho as Irmãs Mazarello, em Ji-Paraná, Cantinho do Céu, e... Casa Família Roseta, Pestalozzi. A Família Roseta ainda eu não tive a oportunidade de me reunir com eles, mas sei o trabalho maravilhoso. Conheça o trabalho, que é um trabalho maravilhoso da Família Roseta. Eu nunca tive a oportunidade, né? Inclusive, mesmo sem receber convite, não tenha dúvida de que eu estarei à disposição, inclusive até de conhecer. Ouço muito falar, né, e sei do trabalho importante que eles têm, tanto em Porto Velho quanto em Ouro Preto, se não me falha a memória, tem também no interior do estado. Então, eu sempre falo o seguinte, por que essa questão de dedicar assistência? E foram poucos que encaminharam recurso para assistência. Foram bem raros dos 513 deputados que utilizaram do Ministério da Cidadania para encaminhar seus recursos via assistência social. Eu vejo da seguinte forma, a gente tem que trabalhar para as pessoas. Então, são essas pessoas que querem ser assistidas. São essas pessoas que precisam da gente. Então, é sempre um prazer estar fazendo esse trabalho. Santa Marcelina recebeu recurso nosso, o Hospital Daniel Comboni, o Hospital do Amor, e essas entidades que têm um trabalho forte. E que essas entidades... Eu gostaria de abrir aqui para dar boa noite para o deputado Cirone, que está assistindo a nossa live, a esposa dele, a Noeli Deiró, também tem acompanhado aqui as nossas lives. O deputado Cirone que está com um trabalho muito importante. O deputado Cirone, não sei se a deputada sabe, ele criou a lei que institui a Semana da Mãe Atípica, a Semana Estadual da Mãe Atípica, que é a mãe da pessoa com deficiência. Aí já foi uma lei sancionada. Que legal. E esse ano...
E esse ano, e nós somos o único estado que tem essa lei, o único. Que maravilha! Muito bacana a iniciativa. Que bom que a gente está nesse cenário, né, como tem pioneiro. Tem bons parceiros, né? Com certeza. E foi uma proposta que o Movimento das Mães levaram para o deputado, ele acolheu a demanda, apresentou o projeto de lei, foi aprovado. E esse ano a gente fez a primeira semana da Mãe Atípica. Nós fizemos, como por causa da pandemia, porque é o terceiro domingo do mês de maio. O segundo é o das mães, né? E o terceiro das mães atípicas. E nós fizemos uma série de lives, trouxemos profissionais, neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, para estar falando aqui sobre essa questão da maternidade atípica, porque muito se olha para o filho, mas cuidar de quem cuida, geralmente não temos esse espaço, não tínhamos esse espaço, porque agora nós temos. Nós temos porque essa lei, ela prevê esse acolhimento dessas mães, capacitação de profissionais para esse acolhimento. E o carro-chefe desse projeto de lei, dessa lei agora, né, já aprovada, é criar uma rede de apoio. E aí, quando eu falei da questão do atendimento psicológico, né, voltando ao centro de reabilitação, que eu vi que alguém até comentou, inclusive aqui, pedindo que a deputada retorne a sua fala sobre o centro de reabilitação. Tá bom. Porque, para ficar um pouquinho mais claro como que vai acontecer, eu acredito que querem saber aonde que vai ser alocado esse recurso, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu entendi que existe um recurso para esse projeto, estou aguardando, na verdade, o projeto, porque só é executado um recurso a partir de um projeto, então, para que o recurso seja empenhado e tenha todo aquele trâmite legal que a gente conhece, realmente precisa desse projeto. Então, eu acredito que as mães também querem saber as especialidades que teriam, porque a deputada falou sobre a criação, né, a implantação desse centro. Sabemos que vai ser para reabilitação, então já sabemos, temos ideia dos profissionais que estariam atuando ali, fonoaudiólogo, psicólogo, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né, neurologista. E eu também fiquei bem feliz que a deputada já falou que o recurso não é apenas para a construção, que também entra a parte de equipamento. Isso é muito importante, porque não adianta você construir um elefante branco que não vai ser utilizado. É verdade. E aí já entramos na outra questão, né? Ele vai estar pronto, vai estar equipado, e aí entra a parte principal, que é os profissionais. E aí nós contamos muito com a sua ajuda, nesse sentido de estar intermediando para que nós tenhamos esses profissionais, que tenha concurso público, enfim, que a gente consiga ter esses profissionais lotados lá para atender essa demanda. É uma demanda enorme. Existe uma fila de espera enorme, existe fila de espera para esses atendimentos no Centro Universitário São Lucas, na Finca, porque essas mães, elas não conseguem o atendimento na rede pública, porque a rede pública não dá conta, realmente. Para você ter ideia, uma pessoa com deficiência, ela não recebe alta, ela tem um atendimento, às vezes, para o resto da vida. É verdade. Então, assim, contínuo. Então, aí você vê, por exemplo, teve um surto de microcefalia. Todas essas crianças com microcefalia, elas precisam desse atendimento. O autismo não é que ele vem crescendo ano após ano, é que agora nós temos diagnóstico precoce. E temos também autistas que antes estavam em manicômio, ou então que iam para a ala psiquiátrica e tudo, e que agora também tem um atendimento adequado. Então, o que nós temos agora é mais conhecimento, a medicina está avançando, e essas pessoas estão sendo tratadas com dignidade e elas precisam desse processo de reabilitação. Porque tudo está interligado. A qualidade de vida, todos eles têm potencialidades para desenvolver. Todos. Você vê um cadeirante e às vezes você, ao invés de falar com o cadeirante, você fala com quem está com o cadeirante. Sendo que o cadeirante tem um cognitivo, na maioria das vezes, perfeito para escutar você, para entender você. Então, todos eles possuem potencialidades a serem desenvolvidas. Então, aí entra a questão que nós precisamos de uma educação de qualidade para eles, uma educação inclusiva, que infelizmente no papel ela é muito bonita, mas na prática, as mães que estão aqui, elas podem falar por mim, porque eu não sou mãe atípica, eu sou tia atípica, eu conheço várias pessoas com deficiência, mas eu não sou mãe atípica. Mas eu estou dentro desse movimento há pelo menos uns 4, 5 anos,
E a gente escuta muito as histórias dela. Claro. Inclusive, nessa semana da Mãe Atípica, ela foi enriquecedora, porque nós recebemos as mães aqui para falar também. E elas puderam contar e compartilhar os seus desafios, as suas conquistas, e foi algo bem enriquecedor. Bem bacana mesmo de se escutar e inspirador também. O deputado Cirone que participou, Maravilha. Eu tenho certeza que ele saiu dessas lives com um outro olhar sobre a maternidade atípica e sobre as pessoas com deficiência. Porque é difícil, nós trouxemos quem aqui? Foi uma live da Berenice Piana que eu assisti, que ela é uma mentora do autismo, ela fala muito bem de autismo, ela é mãe de autista, e ela é a lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, né? Tanto que leva o nome dela, e ela falou assim, é muito difícil nós conseguirmos políticos que queiram abraçar essa causa. Não é fácil, não é qualquer pessoa que se identifica com a causa. E que realmente abraça, e que vai lá, e que luta, e que apresenta projeto de lei, que luta pela implementação dos projetos de leis, porque nós temos muitas leis. Só que, infelizmente, na prática, a maioria delas não são cumpridas. Infelizmente. E pessoas como você, que nós vamos lhe cobrar, nós vamos lhe abraçar, e gostaríamos que você nos abraçasse essa causa. Claro. Você é uma mulher bem batalhadora, guerreira, e que tem um trabalho muito importante já nesse sentido. Só o fato de termos esses recursos alocados para esse centro de reabilitação, recursos para a paz, e você procurar também ouvir as entidades filantrópicas, porque elas fazem um trabalho incrível. Elas fazem o trabalho do governo. Verdade. Que era o governo que deveria fazer. Verdade. E elas fazem. Então, o fortalecimento do terceiro setor, ele é extremamente importante nesse processo. Porque a família Roseta, por exemplo, atende meio período, porque no outro período ela não tem profissional para atender. Então, olha quantas crianças estão deixando de ser atendidas porque nós temos uma estrutura maravilhosa da família Roseta, que inclusive, em nome da Gilce, eu convido a deputada para ir lá participar, para ir conhecer o espaço da família Roseta. Que bom. Para ver que é o primeiro convite que eu estou recebendo, eu já aceito, viu? Pois é. Eu tenho certeza que a Gilce é uma italiana maravilhosa. Que maravilha. E ela vai lhe acolher e ela vai lhe mostrar todas as necessidades da Casa Família Roseta. E eu tenho certeza que toda ajuda é bem-vinda. Tanto para a Roseta, quanto para a Pestalozzi, quanto para a AMA, quanto para o movimento, quanto ao Movidos pelo Amor ao Autismo, que é aqui em Porto Velho que nós temos. Uhum. E em todo o interior nós temos diversas entidades filantrópicas que fazem esse trabalho, que é um trabalho muito bacana, muito bonito mesmo. É enriquecedor a gente poder acompanhar o trabalho dessas entidades, deputada. Quando você fala da questão das entidades que fazem papel do governo, eu sei disso bem próxima, porque... Por que a Silvia Cristina levanta a bandeira do câncer? Porque eu tive câncer e a gente sabe da realidade, a gente passou por dificuldades, e eu sou uma sobrevivente do tratamento que a gente tinha em 2006. Essa é que é a verdade. Que era um tratamento, infelizmente, que não era bom para aquelas pessoas que estavam ali. Eu não gosto nem de pensar. Então, foi por isso que nós levantamos, foi por isso que nós estivemos lá em Barretos para convencer o Henrique Prata a fazer algo por Rondônia, por isso que existe o Hospital de Amor, fazendo um protocolo de excelência. E quando nós falamos, por que a Silvia gosta tanto de entidades filantrópicas? É claro que eu não vou poder fazer por todas, porque são centenas, não existe recurso para estudo. Mas a maioria que eu puder atender, eu vou atender, inclusive, como eu disse, eu sou uma das poucas deputadas que está utilizando parte do seu recurso para assistência, e é importante porque eu fundei o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer de Rondônia, que é o GAP, que existe até hoje, que faz um trabalho fantástico em Ji-Paraná, em toda a região, que depois do GAP de Ji-Paraná surgiu o GAP de Espigão, surgiu o GAP de Rolim, enfim, surgiu outros grupos de apoio aos portadores de câncer, e isso é muito legal, porque a gente serviu de espelho, serviu de exemplo. Então, quando você sente, quando você passa por aquilo, você acaba levantando bandeiras. Igual as mães que têm seus filhos autistas, com síndrome de Down, dificilmente elas não vão levantar essa bandeira porque elas estão vivendo isso. São elas que estão passando por dificuldades, são elas que precisam ser abraçadas. E se surgirem outras pessoas com o mesmo problema,
elas querem ajudar essas pessoas, da mesma maneira como nós estamos ajudando aquelas pessoas que a partir de agora descobrem que tem câncer, né? E nós queremos esse diagnóstico precoce, que até então o estado de Rondônia tem suas dificuldades e que o ano que vem não vai ter tantas dificuldades, que nós vamos iniciar lá na cidade de Paraná. Então, é dessa até maneira. 2 anos, deputada. A gente tem que aqui no nosso estado mesmo, é até 2 anos para o diagnóstico. O diagnóstico aqui, para um neurologista estar fazendo um diagnóstico de um autista, enfim, às vezes leva até 2 anos. Meu pai até. Então, assim, são 2 anos que essa criança, ela não está tendo intervenção. E é muito porque tempo. Sem um laudo, ela não consegue. É muito tempo. Ela perde um tempo ali da plasticidade neuronal, é enorme. Então, assim, é muito importante esse trabalho da questão do atendimento precoce, da identificação precoce. E voltando à questão da maternidade atípica, né, que eu falei sobre a questão da lei, que foi de autoria do deputado Cirone, nós também temos essa lei. O deputado Léo Moraes, ele também esteve conosco aqui em uma live, e o grupo de mães falou, deputado, nós temos a Semana Estadual da Mãe Atípica, mas somos o único estado que tem essa lei. Que tal o senhor levar essa proposta para a Câmara Federal? E o deputado Léo Moraes, ele apresentou já, que é o projeto número... Deixa eu ver aqui se eu tenho o número. Número 4.000... Esse aqui... tá. O número é 2859, o PL. Ele foi que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica. Ele foi apresentado no dia 25/5. Ele ainda está parado, acredito, que por causa da pandemia. Mas eu gostaria muito... Agora são só aquelas matérias relevantes. De prioridades, né? Especialmente ao período que nós estamos passando. Mas tem nosso apoio. Certo, e é completamente compreensível. E já pedimos o apoio e pedimos que, quem sabe, você possa pegar a relatoria desse projeto. Ótimo. E aí nós sabemos que vai ser show de bola, ele vai para frente, vai ser aprovado. E nós teremos aí, o ano que vem, já teremos a Semana Nacional da Mãe Atípica, com uma relatoria de uma deputada, mulher, e que também vai estar, que é do nosso estado de Rondônia, né? E o projeto de autoria de um deputado também do nosso estado. Então... Depois, se você puder me passar isso no meu WhatsApp, né? Até para eu pedir com certeza. a nossa assessoria lá em Brasília para a gente já solicitar. Tem que solicitar. Sim. Aí a gente já entra na frente, né? E aí tem possibilidade de fazer esse trabalho conjunto com o maior prazer. Certo. Aí o Gladson, eu acredito que ele é psicólogo, não sei, mas ele está falando assim, penso também que a assistência é de extrema importância. Arrisco até dizer que vem antes da saúde e da educação. Um pai e uma mãe não têm como estruturar um lar sem apoio emocional e institucional. Isso é muito importante. E a questão da rede de apoio, quando nós falamos da questão da Semana da Mãe Atípica, que nós abrimos o espaço para o debate, para a criação de políticas públicas, né? O deputado Cirone trouxe isso para debate e, inclusive, já cobrou o Estado em relação a implementar essa lei, para que ela possa sair do papel e virar uma realidade. A rede de apoio, a construção de uma rede de apoio, que o movimento Mães Coragens, inclusive, faz esse trabalho. A deputada está conhecendo agora, eu não sei, o movimento, mas é um movimento de mães que buscam o empoderamento dessas mães. Claro. E tanto das mães, aquela que acabou de receber um diagnóstico, fazendo os encaminhamentos. Tem mãe que recebe o diagnóstico e não sabe o que fazer, não sabe que profissional procurar. Então, a rede de apoio daria esse suporte para as mães. Que hoje quem está fazendo esse suporte é quem? São algumas entidades filantrópicas, o movimento das Mães Coragens, que é um movimento de mais de 300 mães. Então, elas se ajudam, elas acabam uma prestando apoio para a outra. Inclusive, não só aqui no nosso estado, tem outros estados que também entram em contato com as mães. Outro dia, a Flaviana estava ajudando a mãe de um outro estado, que estava com um filho, que tinha 2 filhos autistas nível 3, severos, enfim, e que precisava urgentemente de um apoio. E ela entrou em contato com a Secretaria de Saúde, ela daqui de Rondônia, Porto Velho, e conseguiu esse atendimento. Ela morava numa linha, afastada, estava desesperada com o filho, precisando de medicação e precisando de intervenção terapêutica. Então, é muito importante essa questão da rede de apoio.
E essa questão da Semana Nacional da Maternidade Atípica, ela vai trazer isso para o debate. A importância do apoio a essa mãe. Consequentemente, se eu estou ajudando uma mãe, eu estou ajudando o filho. Uma mãe bem cuidada, uma mãe com a saúde emocional bem cuidada, ela vai cuidar melhor do filho. Porque ninguém se preocupa. Não tenha dúvida. Infelizmente, nós não temos. Tá. E aí vem também. Eu quero muito em breve estar dizendo que a relatoria é minha. Tá? E aí a gente vai ter a oportunidade de falar. E o Léo também é sempre muito querido, sempre muito atencioso. Então, nós temos bons parceiros, tanto na Assembleia como lá na Câmara Federal. Me dou bem com todos, né? E fazer esse trabalho. A gente começa pequenininha e depois vai crescendo, que é o que eu vejo na condição de vocês, né? Então, a gente se coloca aí completamente à disposição, viu? E bom, ficamos muito felizes de saber que nós podemos contar com você no parlamento, contar com a questão dos recursos, com intermediação, essa questão do centro de reabilitação. O deputado Cirone até tinha dado uma ideia, até então nós não sabíamos ainda do seu projeto, sobre a questão da localização do Sero. O Sero tem uma estrutura enorme aqui. Certo. No entanto, ele fica mal localizado, ele fica numa localização bem ruim, onde muitas mães às vezes conseguem a vaga, mas não conseguem levar o filho, porque não tem dinheiro para o combustível. E o deputado tinha dado a ideia de nós solicitarmos, né, de ele solicitar que o antigo prédio da Assembleia Legislativa, de repente, ele poderia ser um novo Sero. Né? Porque por mais que tenhamos esse projeto, né, da criação de um novo Sero, eu acredito que 2 unidades, ainda assim, a gente teria talvez crianças que não conseguiriam esse atendimento. Tem muitas fora, então, né? Tem muitas. Como eu lhe disse, uma vez nós já fizemos uma audiência pública, o deputado Cirone fez uma audiência pública para falar sobre educação inclusiva na Assembleia Legislativa. Nós trouxemos essa temática, porque é uma temática também muito importante. E nesse caso, as faculdades trouxeram os números para a gente da fila de espera. Da fila de espera da questão da saúde e da questão da própria educação também. Então, a gente sabe que realmente precisa muito desse apoio. Deputado, eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra para que possa fazer as suas considerações finais, não sei se tem muitos comentários aqui trazendo demandas, mas a gente vai estar entrando em contato com a sua assessoria para lhe passar as demandas que surgirem. Certo. E eu agradeço de coração a sua presença. Eu que agradeço, né? A gente, quando recebeu o convite, nós atendemos e aceitamos de prontidão, até porque nós sabemos da importância de mães, né? Mães, eu sempre falo que o coração é maior que o mundo, porque não existe amor maior. Como eu te disse, eu comecei falando, né? Eu estou viajando nesse domingo para poder ficar um pouco mais perto de minha mãe, que tem quase 80 anos, que é a criatura mais importante da minha vida. E eu me coloco sempre à disposição. As demandas que vier, que a gente tiver disposição de resolver, elas vão ser resolvidas sim, tá? E criou-se um vínculo, né? Criou-se um vínculo. Sim. Espero o número do projeto, do Léo, né? E a gente vai ter sempre a oportunidade aí de estar conversando. Muito obrigada, de coração. Parabéns para o Cirone, que é um grande companheiro. Parabéns para ti. Um papo agradável, né? A gente vê que você é realmente sabedora dos assuntos e aí nós tivemos esse papo tão agradável que passou tão rápido. Muito obrigada mesmo. Passou rápido mesmo. Eu que agradeço a sua presença, agradeço a sua disponibilidade e olha, realmente nós estaremos aqui para cobrar, o movimento de mães vai estar procurando, vai estar passando demandas. Nós sabemos que temos uma aliada, temos uma pessoa que vai ter essa identidade com a causa, porque é muito próxima da questão também quem já tem uma bandeira que luta pela questão do câncer, né, uma doença que às vezes é tão incapacitante, traz diversas, vamos dizer assim, envolve toda uma família, uma pessoa que está com câncer, e a família toda ela está envolvida nesse processo. E é muito similar a uma pessoa com deficiência, envolve toda a família. Verdade. Nesse processo. Verdade. Então, eu tenho certeza que a deputada vai contribuir muito, sim, com essa causa. Vamos fazer, sim, os encaminhamentos, vou encaminhar o projeto de lei, né, do deputado,
né? Peço até que, de repente, entre em contato com ele para já verificar essa questão de, né, de conseguir pegar essa relatoria, né, do projeto. E nós estaremos por aqui. E achei tão pouco o nosso tempo que, de repente, a deputada pode até voltar aqui de novo para falar. Teremos outras oportunidades. Pois é, quando, de repente, o CERO já estiver aí em andamento, né, o novo centro de reabilitação. E, enfim, foi um papo muito agradável, realmente gostei muito de estar aqui. Peço desculpas, viu? Porque o nosso amigo que faz essa mediação aqui, que é o Fabiano, ele é fantástico. Ele tem uma desenvoltura maravilhosa. Não, mas você foi fantástica. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Tudo de bom. E obrigada, gente, pela presença. Obrigada, deputada. Obrigada a você. Tá? E eu que agradeço. Olá, pessoal. A Muriele, ela vai retornar com a mãe, que é a Nice. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o papo. Foi um papo descontraído, gostei muito de conversar. Vocês me desculpem, viu? Olha, eu não estou aqui, não tenho como chegar aos pés do Fabiano, com a desenvoltura que ele tem, viu? Mas eu tentei dar o meu melhor nessa participação. Eu falo muito, me desculpem se eu cortei muito a deputada, me desculpem se eu falei mais que a deputada. É um assunto que eu me empolgo para falar, porque eu realmente gosto muito. Eu faço de coração e eu gosto muito de falar sobre essa temática, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, a Muriele vai voltar, a gente vai ter sorteio, viu? Vocês acompanhem a próxima live, que é com a Nice, uma mãe maravilhosa, tá? Vocês acompanhem, fiquem por aqui, gente. Um beijo.